Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula. É uma especialização, na realidade, certo? Para o pessoal da especialização de bem-estar do casal e sex coach, ok? E é uma especialização falando sobre sexo anal. Então, eu vou falar algumas coisas que talvez vocês nem sabiam que existia, e eu vou falar sobre isso, tá? Então, a gente vai sair do tradicional, sair daquela coisinha, né? Sexo anal, você vai lá, tem que estar relaxada, você tem que ter intimidade, vocês não sabem o quê. Cara, para com esse negocinho ruim do caramba, né? Entenda, nós somos a elite dos profissionais, os especialistas. Cara, aqui no Instituto a gente pensa fora da caixa, então a gente dá conteúdo e a gente tem ferramentas que a grande maioria das pessoas não tem, tá? Então, comecem a pensar fora da caixa e vamos esvaziar o nosso copo, que é o que eu sempre falo quando a gente vai fazer algo muito específico, tá? E aí, o que vai acontecer? Nós temos aí, eu vou dizer para você o seguinte, a gente tem a especialização hoje de sexo anal, essa é a primeira aula, tá? Por que primeira aula? A primeira aula eu vou falar sobre muita coisa, são 75 slides, então se prepare, é muito conteúdo, e depois nós vamos ter aí mais uma ou duas aulas que a gente vai ver os estudos de caso, como solucionar cada problema ligado ao sexo anal, certo? Você que está assistindo a nossa aula e você não é aluno nosso, né? Você ainda não é aluno nosso, seja muito bem-vindo, espero que você goste, bem-vinda, né? Espero que você goste do conteúdo, certo? E fique até o final, você que não é aluno, você que é aluno, não precisa, mas você que não é aluno, fica até o final, porque vocês não vão ter acesso à gravação, e o que vai acontecer? Vocês vão poder ter um certificado de participação que o Instituto vai dar para vocês. Então fica até o final que eu vou passar como vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Vamos voltar aqui para a minha tela. Especialização sexo anal. Então vamos lá. Vamos começar então com ela. O que é sexo anal? Vamos começar por esse caminho? Everton, o que é sexo anal? Sexo anal, então, consiste em quê? Na introdução, na inserção do pênis no canal do reto. Vocês vão entender isso, que é a parte interna do ânus, tá? O músculo, o esfíncter externo, é responsável para manter o ânus ali, o canal fechado, tá? E o esfíncter interno, que é o que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele fica toda em volta da musculatura do canal do reto, certo? O canal do reto. Então, o que é sexo anal? É a introdução, certo? A introdução do pênis, certo? Ou de uma prótese, não importa, dentro do canal do reto. Everton, beijar é sexo anal? Não. Introduzir o dedo, a gente pode considerar como sexo anal? Também não. Então, vamos entender o conceito do negócio. Eu vi que algumas... É verdade, a gente vai ter acesso ao PDF, se você for aluno, obviamente. Se você não for aluno, infelizmente não, porque é um material exclusivo dos alunos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a entender um pouco aí, tá? Esse daqui é o ânus, certo? Aí você tem o reto, tá vendo ali na tela? Você tem o reto, o esfíncter interno, o esfíncter externo, certo? Então, aí a gente tem a anatomia inicial do ânus, que é o que a gente vai ver também, tá? E é importante vocês se atentarem nisso, tá? Então, o esfíncter externo é aquela parte externa que a gente vê, que fica fechado, certo? E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Aqui, a gente tem algo mais completo. Aí mostra os músculos esfincteriano interno, os músculos esfincteriano externo, o canal, a borda, a pele perianal, que é aquela pele externa. Então, aqui tem toda uma estrutura, né, que eu estou dando uma pincelada agora, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, quando a gente fala sobre ânus, a gente tem que entender que, certo? A imagem está pequena porque vocês devem estar com a tela não tela cheia, mas aqui para mim está no tela cheia. Fique tranquilo, porque a imagem está grande, tá? Está tomando a tela inteira. E aí, então, a gente tem essa anatomia aí que a gente vai ver. Eu só vou dar uma passada aqui. Então, o que é sexo anal? Vamos voltar? Sexo anal consiste na inserção, na introdução do pênis no canal do reto. Ou seja,
colocando pênis dentro, ou uma prótese, certo? Dentro da área interna do ânus. Então, a gente pode considerar isso como sexo anal. Se for beijo, lambida, introdução de dedo é sexo anal? Não. A gente pode considerar uma preliminar, sexo oral, anal, mas o sexo anal mesmo consiste na introdução, na inserção do pênis ou uma prótese, que seja, no canal do reto, na parte interna do ânus, ok? Então aí a gente tem que partir por esse princípio, tá? Então vamos começar do início. História do sexo anal. Vamos entender e eu vou explicar por que vocês precisam saber isso aqui. Então a primeira coisa, Everton, o sexo anal é novo? Não, o sexo anal vem desde o tempo das cavernas, já tem vestígios sobre isso, tá? Para vocês terem uma ideia, foram encontradas evidências de sexo anal, certo? Aqui mesmo na América Latina, certo? Ó, por exemplo, na cidade do México, certo? Foram encontradas pequenas representações humanas tendo relações sexuais anais e vaginais 1000 anos antes de Cristo. Então não é algo novo, certo? Então quando a gente fala de sexo anal, a gente vem desde a pré-história. Então a gente tem registros na América Latina, que é as culturas incas, maias, astecas, aí eu coloquei só as principais aqui. Na Europa, principalmente na Roma Antiga, também, certo? Você tem aí você que está vendo a tela, no Skype, você tem que colocar lá no modo, coloca módulo tela cheia, modo orador, que aí vai aparecer só minha tela e você coloca a tela cheia, tá? Você vai ver bonitinho, porque tá dando para enxergar. Porque o meu PDF aqui tá grande, tá? Então, na Roma Antiga também. Só que, na Roma Antiga, certo? Já tinha algumas restrições no sexo anal, certo? Já tinha algumas restrições porque dependia do status da pessoa, certo? E era muito comum entre os homens. Por quê? Porque na Roma Antiga era considerado as mulheres somente para procriação e os homens para sentir prazer. Olha só que louco, né? Então tinha esse aí. E tanto é mulher na Roma Antiga fazer sexo anal não era muito bem visto. Era condenado, tá? Na Idade Média, que é o que eu falo para vocês, a Idade Média, vocês viram no módulo de História do curso especialista ou do Sex Coach, que a Idade Média para nós foi a idade das trevas da sexualidade, certo? Por quê? Porque a Igreja Católica, o cristianismo chegou e falou, olha, isso é pecado, isso você vai para o inferno, a masturbação não pode, a mulher, e aí proibiu um monte de coisa. E o sexo anal não foi diferente na Idade Média, certo? E aí o sexo anal era considerado algo ruim, algo pecaminoso entre homens e mulheres, certo? Por quê? Porque a ideia, na época da Idade Média, o sexo não era, principalmente para a mulher, não era para prazer, era somente para reprodução, certo? E aí, logicamente, alguns questionamentos foram colocados que algumas pessoas do clero praticavam, né, relações sexuais anais, ou até mesmo induziam relações anais. Tá? E por que é importante você saber isso? Porque a Idade Média foi a idade das trevas para a sexualidade. Então, muitas vezes, quando a gente fala de sexualidade de tabu, você pode ter certeza, tem muita herança da Idade Média. É impressionante isso, tá? E aí, o que acontece? Muitos tabus, crenças, mitos são decorrentes da Idade Média. Por isso que a gente chama da idade das trevas da sexualidade. Então, a gente tem uma herança muito forte. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem aquele preconceito. Sexo anal não pode. Mas ela não sabe nem por que não pode. Por quê? Aí você vai começar a estudar, ela é católica ou ela pode ser evangélica, mas ela vem com uma doutrina que vem em uma herança da Idade Média. Então, a Idade Média, para nós que lida com sexualidade e relacionamento, foi a idade das trevas, porque muita coisa foi proibida, foi muita coisa colocada de lado. No módulo de História, a gente aborda bastante sobre isso, sobre a história da sexualidade. E isso é importante. Por que é importante você saber isso? Porque isso aqui vai te dar informações e vai te dar ferramentas para solucionar uma questão. Qual é a questão? Sexo anal é pecado. Sexo anal tal, mas a pessoa às vezes chega para você,
eu quero fazer, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, porque é pecado, porque é algo proibido. E aí você precisa entender, você precisa passar a explicação para ela, né? Olha, o que aconteceu? Olha, na Idade Média, nos tempos antigos, a sexualidade não era tratada dessa forma. Até mesmo sexo anal. A partir do momento que a Idade Média veio, aconteceu isso, e por isso que nós temos muitas heranças desse período. Né? Então, não necessariamente é algo que... Então, você pode ter uma ideia errada. Então, conhecimento é poder. Uma vez que você sabe, fica mais fácil de você mudar o valor. Everton, o que é o valor? Valor é um conjunto de crenças. Então, o que são os valores? Eu creio numa coisa e aquilo se torna um valor pessoal para mim, um valor de relacionamento ou sexualidade. Lembre-se que valores são diferentes. Lembra que eu já falei isso em outras aulas, na fase 2 e na fase 3? O que acontece? Vida pessoal, valor pessoal é uma coisa. Valor de relacionamento é outra e valor de sexualidade são 3 mundos completamente diferentes. Então é importante você saber a história, o porquê, porque isso vai te dar argumento para solucionar. Eu não vou falar sobre estudos de caso agora, mas na próxima aula a gente vai pegar, por exemplo, se a pessoa chega para você e fala, olha, isso para mim eu tenho vergonha, sei lá, eu acho que isso é pecado. Como você vai responder utilizando essas informações? Por isso que é importante você saber, tá? E quem gosta do sexo anal? Sexo anal gosta tanto homem quanto mulher. Simples assim, tá? É uma área erógena, ou seja, uma área que dá prazer, tem terminações nervosas que vai dar prazer para as pessoas. Everton, todo mundo gosta? Não. Certo? Todo mundo gosta? Não. Todo mundo pode sentir prazer? Pode. Simples assim. Certo? Everton, homem sente mais prazer no sexo anal do que a mulher? Cara, isso é mito. Né? Mulher sente mais, isso é mito. Certo? Cada um depende da terminação nervosa, depende da sensibilidade, depende do processo de excitação. O que eu escuto muitas vezes, né, o que eu escutei que eu achei um absurdo, né, recentemente, porque se a pessoa só sente prazer do sexo anal ou só fantasia, por exemplo, com o mesmo sexo, a pessoa é homossexual. Não necessariamente. Veja só. E é uma coisa que eu sempre falo, isso até gravei um podcast, a gente até fez uma aula sobre isso. A pessoa pode ser 2 pessoas diferentes dentro do relacionamento. Ela pode ser uma pessoa dentro de 4 paredes, na cama, e ela pode ser outra pessoa completamente diferente fora da cama. Não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. É importante você quebrar o status quo do relacionamento. Everton, o que é o status quo do relacionamento? A palavra status quo é o estado das coisas, é o padrão, ou seja, existe a receita do bolo, o padrãozinho que as pessoas chegaram para você e falaram o seguinte, olha, o padrão de sexo anal é isso, o padrão se a pessoa... Não existe isso, cada pessoa é uma pessoa, isso aí caiu por terra faz muito tempo. Não tem mais fórmula, não tem mais padrãozinho para se colocar. Por isso que nós, especialistas, precisamos quebrar o status quo do relacionamento, precisamos pensar fora da caixa. Então, o sexo anal é bom tanto para o homem quanto para a mulher. Quem vai sentir mais ou menos? Depende da pessoa. Simples assim. Depende do que a pessoa gosta ou que a pessoa não gosta. Eu não vou entrar na parte de excitação, porque aí a gente entra no sistema límbico, neurotransmissores, gatilhos da sexualidade. A gente já tem um módulo sobre isso, com mais de 10, 15 aulas. Então, não vou entrar nisso agora. Então, vocês já sabem. Se vocês não lembram, vai lá e assiste de novo. Mas o processo de excitação começa na cabeça, não é no corpo, tá? Então, quem gosta, tanto homem quanto para mulher. O que acontece, existe uma excitação muito grande no sexo anal porque é proibido. Lembra? Herança da Idade Média? Não pode, é pecado, ai meu Deus. Aquela coisa, o que é proibido é mais gostoso. Né? Então, por isso que os amores proibidos, né, as comédias românticas são tão populares, justamente por conta disso. Então, muitas vezes, não é o sexo anal em si que é bom, mas o fato de ser proibido, de ter alguma coisa que normalmente não tem. Tanto é que eu vejo algumas mulheres falando o seguinte, eu faço sexo anal só em datas especiais. Ou seja, é sazonal o sexo anal, né? Dia dos namorados, aniversário de casamento... Sei lá. Então, por quê? Porque é algo
que não é comum. E é isso, muitas vezes, que dá mais excitação do que propriamente dito o sexo anal. Mas ambos, tanto homem quanto mulher, sente prazer. Não sente mais ou menos com relação a isso, tá? A grande questão é, por que os homens têm tanto fascínio pelo sexo anal? Certo? Então, aparentemente, certo? A gente vê, eu sou homem, os homens tendem a ter mais fascinação pelo sexo anal, certo? Só que a gente escuta muito, e isso não é raro, de ouvir as mulheres falando, olha, eu nunca tinha pensado, comecei a pensar porque eu conheci uma pessoa e essa pessoa quis, e eu acabei experimentando e gostei. Ou seja, pela sugestão do parceiro, tá? Então, mas por que isso acontece, tá? Primeiro, porque o homem enxerga isso como uma aventura. E um outro fator também, que até falei sobre isso, sobre filmes adultos, né? Como eles afetam o cérebro e tal, é muito importante você entender que os filmes adultos, muitas vezes, eles criam uma expectativa e um padrão. E nos filmes adultos a gente vê muito sobre sexo anal. Então, muitas vezes, o homem ele tem muito mais cedo contato com filmes adultos do que a mulher. Então, para ele, né, ele às vezes acaba tendo o sexo anal como referência no filme adulto, né? E como o sexo vaginal é muito comum, os homens acabam enxergando o sexo anal como algo diferente, uma aventura. E os filmes adultos contribuem muito com isso, tá? Por isso que os homens tendem a ter uma fascinação maior, uma vontade maior de fazer sexo anal com o parceiro ou com a parceira, tá? Homens e mulheres sentem prazer igualmente? É o que eu estava falando agora. Segundo alguns especialistas, certo? É bem isso, Camila. Alguns filmes adultos são bem mentirosos no sexo anal, né? Então, assim, segundo alguns especialistas, né, os homens, eles sentem um prazer semelhante ao sexo vaginal, vamos dizer assim, tá? E as mulheres, pelo contrário, elas sentem múltiplas maneiras, ou seja, o que significa? A mulher sente o atrito, a pressão que é feita na vagina, certo? O desejo de quebrar o tabu. Então, o homem, tanto é que, se você parar para pensar, e se você olhar no módulo 0 do curso de especialização de bem-estar do casal, por que o símbolo do especialista da saúde e bem-estar do casal são duas cobras, né? O bastão de Tirésio, né? O bastão com duas serpentes, tá? Justamente pela mitologia. Você que não é aluno, eu vou explicar para você. Existia uma mitologia, né, grega, que era o seguinte. Existia um profeta, o Tirésio, e ele subiu no monte e lá para orar, e ele viu duas cobras. Ele foi lá e matou uma das cobras, uma serpente. E ele se tornou mulher. E ele passou 7 anos como mulher, depois ele voltou no mesmo monte, encontrou a outra serpente, matou e voltou a ser homem. Aí Zeus estava no Monte Olimpo, discutindo com Hera, discutindo o seguinte, falou, olha, quem sente mais prazer, o homem ou a mulher, né? E aí Zeus falou, olha, quem que vai responder isso? Vamos chamar Tirésio, porque ele foi homem, foi mulher. E aí o Zeus falou que era a mulher que sentia mais prazer nas relações sexuais. E Hera falou que não, os homens sentem muito mais prazer com tudo. E aí Tirésio chegou lá para tirar realmente a limpo a história, né? E o que acontece? Automaticamente, Tirésio falou, não, quem sente mais prazer é a mulher. E aí, Hera se revoltou, tem toda a história. Por isso que o símbolo do especialista é o bastão de Tirésio, um bastão com duas serpentes, né? E a Lorena fez uma pergunta. Everton, por que é uma forma semelhante ao vaginal? De que maneira? Quando você vai fazer a penetração da vagina, você sente o quê? A pressão, né, da vagina, se está úmido ou não, e aquela introdução. Ou seja, o homem, ele sente, eu falo como homem, eu sinto a penetração. É como se fosse realmente a vagina, só que um pouco mais apertado, ou às vezes mais seco. Tá? A mulher, ela sente, além desse atrito, certo? Ela sente a pressão que isso faz na vagina, porque são próximos, o períneo fica próximo ali, né? A fantasia, né, de fazer o sexo anal, enfim. Então, ela tem outras sensações que, teoricamente, o homem não tem, porque ele não tem a vagina ali próximo, né? Então, essa é a diferença. Então, os homens sentem prazer, né? Sentem prazer, ambos sentem prazer, mas o prazer é igual? Não, não é igual. E eu falo como homem, porque
O homem sente o prazer ali do movimento, da penetração. A mulher, além disso, ela sente prazer na pressão, porque a vagina está muito próxima, certo? E outras situações. Então, lógico que algumas mulheres sentem prazer somente quando o clitóris é estimulado ao mesmo tempo do sexo anal. Aí ela consegue até mesmo chegar ao orgasmo fazendo o sexo anal, por exemplo. Então é exatamente essa a questão. Então os homens sentem prazer? Exatamente. Já ouvi falar que pelo fato dos homens, exatamente. Então olha, vamos comparar, Lorena. A mulher está fazendo sexo anal. Homem como passivo, vou explicar. Não, homem como ativo, né? O homem fazendo ativo. Vou explicar para vocês. Então, se o homem está fazendo sexo anal com a mulher, ele vai sentir o quê? A penetração. E de volta, aquela coisa. A mulher está sentindo, além disso, ela sente o quê? A pressão na vagina. Por isso que a dupla penetração muitas vezes é bastante excitante para a mulher, né? No caso do homem, quando o homem a mulher está masturbando o homem ou fazendo um sexo oral e ela introduz algo no ânus, aí o que acontece? Ela vai sentir o que o homem está sentindo, como se fosse ele fazendo sexo com a mulher, só com o dedo indo e voltando, só que o homem está sentindo prazer no órgão, no pênis e também no ânus, porque está sentindo a pressão, a contração dos músculos. Por isso que a próstata, muitas vezes, tem gente que sente muito prazer e chega ao orgasmo com muito mais facilidade quando é tocado ali. Então, tem essas diferenças. Então, mas, recapitulando, ambos sentem prazer? Sim. É igual? Não. Mas não significa que é inferior. Ficou claro? Não significa que a mulher sente mais prazer. Ela sente diferente. Ela sente a pressão na vagina, ela sente o indo e vindo no ânus, aí a imaginação dela, uma outra coisa. O homem, ele sente o quê? Mais o físico do indo e voltando. Então, são situações diferentes, sensações diferentes, mas não significa que o homem sente mais ou sente menos do que a mulher. Simplesmente são sensações diferentes. Isso é muito importante vocês entenderem, tá?